que ela diz que eu posso fazer. Aleluia, glória a Deus. Amados, com imenso temor e tremor que estou aqui em cima hoje, e tudo isso é pela misericórdia divina do Pai, que foi incumbido de trazer essa palavra, uma palavra que vem falando comigo já há uma semana, e todas as vezes da qual eu abro para estudar, Deus ele se revela de uma forma diferente. E o tema da nossa mensagem hoje vai ser fogo, porque a nossa sexta-feira é Fire. Então, quando o fogo desce, nada fica igual. Então, hoje Deus ele quer fazer na minha vida e na sua mudanças, transformações, restauração, porque não é somente uma sexta-feira qualquer. Hoje é uma noite de encontro com a noiva, aleluia, com o nosso Deus. E Ele quer fazer transformação, Ele quer reacender a chama que está dentro de nós. Eu sei que nem todo mundo chegou aqui do mesmo jeito. Alguns chegaram cansados, outros vieram cheios de fé, outros quase não tinham forças para chegar, mas conseguiram vencer e aqui estão. E isso já diz muita coisa, porque Deus honra quem decide estar na presença de Deus. E eu declaro que hoje vocês serão honrados no nome de Jesus. Amados, hoje nós não estamos aqui para falar e nem apontar ninguém, nem provar nada para ninguém. Nós estamos aqui hoje para abrir o coração para Deus, para que Ele faça aquilo que somente Ele pode fazer. Então, vai deixando com que essa semente caia no seu coração, vai deixando com que Deus trabalhe, vai deixando com que Deus ele reacenda o fogo que está dentro de ti, porque como diz o tema da mensagem, quando o fogo desce, nada fica igual. Deus ele continua sendo o mesmo. Igreja, ele nunca deixou de ser Deus. O céu nunca ficou vazio. O poder de Deus nunca diminuiu. E o fogo do Espírito Santo, ele nunca se apagou. Às vezes o que acontece é que a vida ela vai ficando pesada. Nossa rotina, ela cansa, ela faz com que a gente enfraqueça. As lutas começam a aparecer e sem perceber, a chama ela começa a ficar fraca. Mas Deus ele nos trouxe aqui, não foi para nos acusar. Pelo contrário, Ele nos trouxe aqui para reacender o fogo do Espírito Santo. Ele vai reacender aquele fogo do primeiro amor, aquele encontro que a gente teve lá no início da nossa conversão. E hoje Ele veio aqui para te dizer: eu vou reacender o fogo dentro de você, no nome de Jesus. Essa noite, ela não é apenas sobre apontar falhas, ela é sobre renovar a nossa fé, a fé em Cristo Jesus, é onde Ele quer transformar a nossa vida. E a palavra que vai ser ministrada hoje, ela está lá em 1 Reis 13:18, a palavra conhecida do nosso profeta Elias, quando ele entra na luta contra os profetas de Baal. Uma passagem muito conhecida, uma passagem que todos sabem o que acontece no final, mas a palavra hoje é: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e até a água. Aqui a gente vê que logo depois que o profeta ele faz com que
todos os profetas de Baal se caem, se prostrem, pode sentar, igreja, se prostrem diante de um Deus vivo, de um Deus real, a gente entende que ele só fez aquilo por conta da permissão de Deus. Tinham outros 400 profetas lá, mas nenhum tinha o Deus que a nossa igreja tem. Um Deus vivo, um Deus que queima, um Deus que faz fogo até na água. E assim Ele vai fazer na minha vida, na sua vida. Se você crer, irmãos, vai recebendo em nome de Jesus. Porque quando o fogo ele desce, ele consome tudo aquilo que impede a presença de Deus de agir. Às vezes, nosso cansaço, como foi falado acima, a fraqueza, as distrações, mas o fogo descendo, tudo isso é consumido, e o agir de Deus, ele começa a agir, ele começa a fluir, mas tudo cabe a nós, permitir com que Deus haja. Aqui a gente entende de um fogo consumidor, um fogo que ele veio para destruir aquele altar. Mas aqui eu consigo analisar uma outra forma, porque esse fogo, trazendo para o nosso altar, para a nossa vida, ele não é um fogo que machuca, ele é um fogo que transforma, ele é um fogo que ele vai mudar o nosso caráter, ele vai mudar a nossa vida, ele vai mudar as nossas atitudes, vai fazer com que nós nos tornemos pessoas parecidas a Ele. Uma pessoa avivada, uma pessoa cheia do fogo, ela consegue acender aquelas pessoas que estão ao seu lado, ela consegue trazer vida para aquelas pessoas que estão querendo morrer, e isso é o que Deus ele tem para a nossa vida, Ele quer vida, Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Então Ele não quer diferente disso para a nossa vida, e através da nossa vida para a vida dos outros. Ele quer que a gente tenha vida, e vida com fogo, para que a gente consuma tudo aquilo que esteja paralisando a vida do nosso próximo, para que ele seja reacendido e que ele seja reavivado na presença de Jesus. Aqui a gente vai lá para o grego, essa palavra fogo, ela é conhecida como pir, e a pronúncia pir, ela vem como fogo, chama e ardor. E o que eu consigo entender com esse fogo, essa chama, esse ardor? Eu consigo entender que eu tenho a presença de Deus. O fogo, ele me traz a purificação no meu coração. O fogo é o cuidado do Pai. O fogo, ela é a ação do Espírito Santo. Então, Deus ele não manda fogo para destruir pessoas, Ele manda fogo para levantar as pessoas. E hoje Deus está dizendo: você que está caído, levanta, porque eu estou derramando fogo sobre a sua vida. Fogo, fogo e mais fogo. Que o agir do Espírito Santo, ele venha te encher de todo o amor, de todo o fogo, de toda a transformação necessária para a sua vida. Que você seja literalmente aceso, você seja uma lamparina acesa, mas não somente com um pavio, mas sim do azeite, o azeite mais puro, que é a presença de Jesus na nossa vida. Aqui eu começo a entender que o fogo ele vem dentro, a transformação ele começa dentro da gente. Às vezes a gente vem para a igreja esperando que o fogo venha daqui do altar, venha do louvor, até mesmo do pastor, mas na verdade o fogo ele começa aqui dentro. A partir do momento que você decide encontrar o fogo e decide ser fogo, quando você passa por aquela porta, a igreja ela já vai estar incendiada, porque além da presença do Espírito Santo que já vai estar dentro deste lugar, você também vai trazer mais fogo para esse ambiente. O louvor, o apóstolo, o pastor, a igreja vai trazer fogo também,
Mas esse fogo ele só vai acontecer dentro de você a partir do momento que você permitir com que esse fogo aconteça. Eu tenho uma máxima que eu falo para os alunos, que ninguém pode fazer por você aquilo que só você pode fazer. Com Deus também não é diferente. Deus, ele não deixou de ser Deus. O poder de Deus não deixou de ser o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus não deixou de ser o Espírito Santo de Deus. Você que às vezes dá um passo para trás e acha que Deus está se afastando de você. Mas não. Cabe a você caminhar sempre na direção. O nosso alvo tem que ser Yeshua. O nosso alvo tem que ser Yeshua. É para o alto que temos que olhar, porque é do alto que vem o nosso socorro. É do alto que desce o fogo. E é do alto que vem tudo aquilo que precisamos. Não é da direita, não é da esquerda. Não é, é de Deus. De Deus, ele está lá no alto. Então, irmão, quando Deus ele trabalha de dentro para fora, ele aquece o nosso coração. A gente viu como estava o louvor aqui, tremendo, sabe? A nossa igreja é uma igreja forte, é uma igreja unida, é uma igreja que ela se junta, ela toma briga mesmo, ela vai para cima. Às vezes as pessoas olham lá fora, poxa, igreja desse tamanho, poucos membros. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que hoje está aqui quem Deus queria que estivesse. E a gente entende que, além dele aquecer o nosso coração, ele vem restaurar a nossa fé. Quem era o Mike de alguns anos atrás? Vocês ouviram aqui o apóstolo falando, eu era rancoroso. Passei por decepções dentro de igreja. Eu tinha decidido sair, mas pela misericórdia divina, a sua graça me alcançou. Aleluia. Hoje eu estou aqui, não é porque eu sou merecedor. Não é porque eu sou o John Bonzão, pelo contrário, eu não merecia estar aqui. Eu sou falho, sou pecador, mas eu tenho buscado a Deus, eu tenho buscado transformação, eu tenho buscado matar a minha carne todos os dias. E quem está comigo do meu lado, o próprio pastor Marcelo, que é um dos meus discipuladores, sabe que não é fácil, não foi fácil essa trajetória de um ano. Eu aceitar ser transformado, ser corrigido, matar os meus costumes, os meus vícios. Mas Deus, quando você permite com que Ele entra, Ele muda. Porque eis que estou em sua porta e bato. Se você abrir, eu vou cear contigo. Então eu decidi abrir a porta para Deus, e eu tenho ceado com Ele todos os dias. Às vezes cansado, às vezes desanimado, mas todos os dias Deus tem reacendido o fogo dentro de mim, tem feito eu buscar mais, buscar mais, buscar mais. E a palavra de Deus hoje é: buscar-me-ei e me acharei. Você vai achar o Senhor assim que você o buscar, mas buscar de todo o seu coração. Deus, Ele não trata feridas para expor ninguém. Às vezes, você recebe uma chamada, você fala: poxa vida, eu mostrei para você minha fraqueza, eu mostrei para você aonde eu estou angustiado, e eu estou tomando uma chamada. Mas Deus ele vem dizer aqui para você que Ele está fazendo isso, que é para te curar. Para te curar dos traumas, para te curar do seu passado, para te curar de você mesmo, porque muitas das vezes a gente coloca desculpas e mais desculpas em outras pessoas e esquece de olhar a responsabilidade que está dentro de nós. Em Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará.
O fogo de Deus, ele vai continuar no altar. Você querendo ou não, ele vai continuar no altar. Mas se você quiser mais de Deus, abra o seu altar para Deus. Abra o seu altar para Deus. Deixa com que esse fogo ele reacenda todos os dias, mais e mais. Seja o combustível para esse fogo. Ore mais, jejue mais, busque mais, seja mais temente, mais fiel. Sabe, como eu posso dizer, fugiu o nome, enfim. Participe mais. Seja uma pessoa mais ativa dentro do ministério. A gente tem inúmeras coisas dentro da igreja e muitas das vezes nos falta RH. É difícil porque a gente fica aqui e procura mais pessoas. Então, você quer acender esse fogo, você quer servir com propósito, procure algo que você tenha disponibilidade, que você domine e participe. Seja uma igreja forte. Vamos ser uma igreja que vai destronar Satanás. A gente está dentro de uma região que ela é cercada do Mama África, mas a gente foi plantado aqui para destruir, para poder conquistar toda essa geografia, para fazer com que o fogo de Deus ele venha queimar todos esses altares levantados para Baal, porque o altar de Deus é o que vai prevalecer no nome de Jesus. Aleluia. Igreja, eu vejo a gente como um exército vivo, um exército de Cristo. A nossa igreja, como diz os nossos pastores, ela é embaçada, porque quando o fogo desce, a igreja se levanta. A nossa sexta-feira virou sexta-feira fire, porque começou a cair fogo aqui, numa oração que ninguém esperava nada, e daqui a pouco um xaraba canta daqui, um xaraba canta de lá, e o fogo desceu. E meu amigo, depois disso, olha a sexta-feira como é fogo atrás de fogo, é cura atrás de cura, é libertação atrás de libertação, é testemunho atrás de testemunho. E isso tudo se dá pela presença de Deus, mas também porque nós nos disponibilizamos para estar aqui e ser esse fogo para as pessoas, ser esse fogo para a nação, ser esse fogo para essa geografia, ser esse fogo que destrona o Satanás, ser esse fogo que restaura a família, ser esse fogo que faz com que as coisas de Deus prevaleçam, ser esse fogo que é a nossa igreja, um exército vivo, um exército que vai aqui, ó, não tem frente, não tem costa, só vai para cima e vai derrubando muralha, e vai derrubando Satanás, e vai derrubando inimigo, e vai derrubando tudo, e vai conquistando, e conquistando, e conquistando. Nós saímos daí para São Paulo, nos tornamos ir para Brasil, e agora nós vamos pensar que nós iremos ir para mundial no nome de Jesus, porque a nossa igreja ela vai destronar o diabo em todas as regiões, em todos os países, e iremos colocar Deus no lugar que Ele tem que estar, que é no centro de todas as coisas, no nome de Jesus. Eu não vejo a IPA como um prédio cheio. Deus também não vê a IPA como um prédio cheio, mas como um povo vivo, um povo avivado, um povo que crê. Oh, aleluia! Gente comum, com problemas comuns, mas como uma fé fortalecida pela presença de Deus. Aqui não tem nenhum sobrenatural, aqui não tem nenhum super-homem, nenhuma mulher maravilha. Todos sentimos dores, todos passamos por dificuldades, mas nós cremos num Deus vivo e que cuida da gente. Oh, Yaramai, Ele canta, oh, amado. Eu entendo que o fogo ele gera unidade. O fogo ele gera unidade. A nossa igreja ela é unida, mas ela é unidade em Cristo. Ela é um corpo. Ela é uma, mas com muitos. Porque
como o evangelista Daniel falou sobre o painel, se todos segurarem a mão, pegarem um carnê, fica leve para todos. Agora você imagina a igreja inteira unida num só propósito, direcionado pelo nosso apóstolo, porque esse altar aqui, essa sexta-feira, ela não é só mais uma sexta-feira comum, ela é uma sexta-feira fire, porque é alinhada o altar com o céu. Não foi o homem que quis isso, foi Deus. Agora você imagina a nossa igreja unida, em unidade, caminhando, marchando como um exército. E quem vai estar na frente? Jesus. E na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se tem, eu desconheço, uma batalha que seja, não vou nem falar guerra, mas uma batalha que seja, que Cristo estava e ele não venceu. Eu desconheço. Se alguém conhece, por favor, não me mostre, que eu quero continuar acreditando. Vocês acham que se a gente se unir, se levantar como um povo avivado, colocar Cristo na frente, a gente não vai vencer? Hoje, pela manhã, fomos pisar na terra de Canaã. Vamos tomar posse da terra de Canaã, que é um espaço próximo aqui da igreja, dos sonhos, para que a gente conquiste lá. Um espaço tremendo. O valor é de 11 milhões do terreno. E pela forma que está o terreno, a gente vai gastar mais 1,5 milhão aí para conseguir usar. Não vai deixar exatamente da forma que pensamos e planejamos, mas vamos colocar aí uma média de 13 milhões. Ao olhar humano, tá maluco? Você é doido? 13 milhões? Esse painel aqui, quando nós falamos 90 mil, rapaz, cadeira voou, banco virou, nego se manifestou. Brincadeiras à parte, nós também achamos que não seria possível. E aí, tá aqui. Por quê? Porque a igreja, ela se uniu. A igreja unida, ela não é vencida. Quando o fogo desce, ela nos une, mas ela também nos traz amor. Amor. Muitos acham que amor é sentimento. Eu, na minha concepção, acredito que amor é escolha. Eu escolho amar. E escolher amar é difícil, porque contra a escolha do amar, vem sim os sentimentos. Às vezes o sentimento de tristeza, às vezes o sentimento de desistência. Mas ainda assim, quando eu estou cheio do fogo, tudo isso é destronado. E eu escolho amar. Eu escolhi amar a Jesus. Eu escolhi amar estar na casa do Pai. E por esse amor, Ele me escolheu para estar aqui hoje. Mesmo eu não merecendo, mesmo eu sendo indigno de estar aqui, Ele me escolheu. Mas é por amor, porque Ele sabe o meu coração. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe que eu não estou aqui porque eu quero, porque por mim eu não estaria. Mas quando eu aceitei Jesus, quando eu falei para Ele, eis-me aqui, eu me coloquei à disposição dEle, de fazer aquilo que Ele propunha para eu fazer. Então, assim também é na sua vida. Se dispõe, esteja disposto, mas também esteja disponível para que Deus Ele haja na sua vida. E em todas as áreas. A gente está falando aqui da igreja, mas isso também acontece no nosso relacionamento, acontece também na nossa relação trabalhista, no nosso cônjuge, no nosso financeiro. Permita com que Deus Ele toque. Tira a sua casca grossa. E olha que para falar de casca grossa eu entendo um pouco. Arranca suas vestes. Deixa com que Deus Ele haja.
quando o fogo desce, pastor, ele te dá coragem. Aquilo que você achava que era impossível, você fala assim: é possível. É possível, eu tenho Jesus na minha vida, é possível. Eu vou enfrentar, eu vou conquistar, eu vou quebrar, eu vou fazer. E acontece. Você se torna um homem valente, você se torna uma mulher valente. Não é uma coragem que vem do braço humano, é uma coragem que vem do céu. Deus está te chamando: seja forte, corajoso. Não vou cantar não, porque senão vai começar a manifestar os demônios aqui. Brincadeira. Igreja, e acima de tudo, o que eu vejo dessa igreja, ela ama muito, ela é guerreira, ela é avivada, ela é unida, mas acima de tudo, ela é uma igreja que persevera. Ela não desiste. É meio às batalhas, às dificuldades. Muitas das vezes quem está aqui não sabe o que está acontecendo nos bastidores. E o chicote estala, velho. Não é fácil ficar com essas portas abertas. Não é fácil manter toda essa estrutura. E mesmo assim, mesmo diante de todas as dificuldades, Deus tem nos honrado, Deus tem feito, nós nunca atrasamos nenhuma conta, a porta continua aberta, ajudamos pessoas e, além de tudo, a perseverar, sonhamos com algo maior. Sabe por quê? Porque é assim, quando a gente entrega na mão de Deus, as coisas acontecem, porque não é para mim, não é para o pastor, não é para o apóstolo, é para Deus. Ele sabe que o nosso coração está voltado para a obra, é para o reino dele, porque quanto maior a nossa estrutura, quanto mais recursos a gente tiver, maior o número de pessoas que iremos alcançar, maior o número de pessoas que iremos ajudar a ser transformadas, curadas, salvas. Quantas biqueiras a gente já não viu fechar, quantas biqueiras a gente já não viu abrir, quantos terreiros a gente já não viu fechar, quantos terreiros a gente já não viu abrir, e aqui a gente continua perseverando, e eu digo mais, no nome de Jesus, a tendência é com que a gente cresça, e o fogo desça, e o fogo desça, e o fogo desça, e o fogo desça, no nome de Jesus, aleluia. Eu entendo, amados, que uma igreja em fogo, ela não vive de aparência, e eu vejo isso na IPA. Ela vive de presença. A IPA ainda, ela não é reconhecida mediamente. Ainda não está nos quatro cantos. Mas aonde os nossos líderes põem o pé, a presença de Deus está com eles. A gente tem ouvido os testemunhos dos nossos pastores, dos nosso apóstolo, que aonde eles vão, o céu se abre. Porque ela é uma igreja avivada. Ela é uma igreja que vive de presença. E nós somos privilegiados por isso. Porque temos aqui na nossa casa um apóstolo que é cheio da presença de Deus, os pastores que têm uma vida íntegra. A gente conhece a vida deles fora daqui, porque a gente não está só olhando o culto, a gente conhece lá fora. Eles fazem questão de sentar à nossa mesa, de tomar café com a gente, e como eles brincam, café valente. Claro que se tiver um gato miado lá, é bom também, né? Um espetinho, Mas eles não se importam com isso. São gente da gente. E é por isso que a igreja se mantém de pé, porque tem a presença de Deus naquele que direciona a igreja.
aquele que direciona o rebanho. Então por isso que hoje a nossa igreja ela está avivada, por isso que hoje a nossa igreja ela é unida, por isso que hoje a nossa igreja ama, por isso que a nossa igreja tem coragem de enfrentar os obstáculos, de enfrentar os desafios. É por isso que hoje a nossa igreja ela persevera em tudo aquilo que faz, porque tudo que a gente se propõe a fazer, a gente consegue, e consegue com êxito, não por nossas forças, sim pela misericórdia de Deus, mas porque tem uma direção do céu pela vida do nosso apóstolo que direciona a igreja. A gente não faz nada aqui porque a gente acha que é legal, porque eu orei, eu vi um vulto, eu acho que tá bom. Não, a gente tem uma direção. E aí o fogo de Deus, ele desce, ele consome. Quando ele consome, aí, irmão, essa é a nossa igreja, é avivada no nome de Jesus. Amados, quero te convidar para um momento tranquilo, sem pressão, sem correria. Momento agora que é você e Deus. Momento que tem que baixar um pouco o seu eu, tirar suas vestes e deixar com que Deus apareça. Deixar com que o fogo de Deus reacenda. A gente já vem sendo reacendido desde o começo nos louvores, mas agora é o momento da gente reacender com força. Se você sente que a sua fé precisa ser renovada, às vezes a gente acha que está fraco. Se você acha que o seu coração se esfriou um pouco, você acha que não deve mais fazer, que não é digno. Se você quer mais de Deus, mas não coisas, sim da presença. Onde você estiver, comece a falar com Deus em silêncio. Curva suas cabeças. Comece a conversar com Deus. Não precisa se levantar se você não quiser. Não precisa levantar sua mão, não precisa vir à frente. Mas o altar está cheio de fogo. E se você deseja mais de Deus, o altar está aberto, como um lugar de entrega e não de exposição. Então, amados, você que tem desejo do seu coração, os pastores vão orar. Vem aqui na frente, entrega a sua vida para Jesus aqui no altar. Venha receber mais desse fogo que está aqui dentro, está aqui em cima. Sai do seu lugar. Venha receber esse fogo de Deus aqui no altar. Em nome de Jesus. Deixa Deus te reacender. Os pastores vão orar por você, vão acender esse fogo que está dentro de ti. Vem, amados, vem receber esse fogo. Não fica parado não deixa com que a vergonha te paralise, não deixe com que o medo te trave. Ei, Deus não está aqui para te expor, não, Ele está aqui para te acender. Oh, Yorabaia, canta la baixo. Oh, Yorabaia. Mais para Deus. O altar está aberto. O altar está aberto. Oh, há de mim. Recebe mais. Mais. Sou teu templo. Sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer.
que o nosso louvor não seja momento de lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, não, honrado com os lábios dos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Quero entregar minha vida em adoração a ti, Senhor, a ti, Senhor, a ti, Senhor. Que o nosso louvor não seja um momento de lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não, 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 não. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Mas o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, e não se apagará. E não se apagará, e não se apagará. A chama, a chama, e não se apagará. Oh, 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 oh. Não se apagará, não se apagará, creia, não se apagará. O fogo santo de Deus não se apagará, não se apagará.
se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, e não se apagará. Santo, santo, santo Deus, reacende a chama, reacende o avivamento, reacende, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Partindo para o final, amados. Você que recebeu mais de Jesus, mais do fogo, celebre o nome de Jesus aí no seu lugar, com uma salva de palmas, glorificando, adorando aquele que é digno, no nome de Jesus. Amados, que esta sexta-feira Fire, ela não venha a ser lembrada somente como mais um culto no calendário, mas como uma noite que Deus, Ele aqueceu os corações, Ele restaurou a fé e levantou uma igreja viva, no nome de Jesus. Porque quando o fogo desce, nada fica igual. Vocês podem repetir comigo? Porque quando o fogo desce, nada fica igual. Mais uma vez, amados. Quando o fogo desce, nada fica igual. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Mike. Fiquei muito feliz, viu, de vê-lo aqui, ministrando essa palavra com tanta sensibilidade, com tanta leveza, que o Espírito Santo te conduziu aqui. Isso é uma bênção. Deus abençoe. Aleluia. Quantos foram abençoados aqui essa noite?